Vamos então falar sobre as meningites bacterianas. O caminho das bactérias até o cérebro é um caminho que se inicia pela colonização nasofaríngea daquela bactéria. Há uma invasão local, depois uma bacteremia que finalmente chega na meninge, começa uma replicação bacteriana no espaço subaracnoide e começa a haver liberação de componentes bacterianos naquele local. E essa liberação de componentes bacterianos, ela gera um processo inflamatório, levando à inflamação no espaço subaracnoideu. Isso já compromete o endotélio e você tem então um ambiente propício, por exemplo, para um quadro de vasculite que pode até levar a um infarto. Essa inflamação no espaço subaracnoideu pode produzir uma resistência ao fluxo licórico e eventualmente hidrocefalia, edema intersticial, que junto com o edema citotóxico, o edema vasogênico, também provocados por processos associados, levaria a um aumento da pressão intracraniana e isso no evoluir levaria a uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral com perda da autorregulação cerebral. E isso explicaria todos os sintomas e todos os sinais de um paciente que tem um quadro de infecção bacteriana. O sintoma mais comum da meningite bacteriana é a cefaleia, seguida da rigidez de nuca, entre os sinais e sintomas, febre, alterações do estado mental, ou seja, alterações cognitivas. Num número bem menor de pacientes, você pode eventualmente ter sintomas neurológicos focais, não é o mais comum, rachos cutâneos e num número ainda muito pequeno, apesar da síndrome de hipertensão intracraniana, só um número muito pequeno de pacientes exibe um papiledema. A rigor, esse estudo, publicado no New England em 2004, ele chegou analisando mais de 600 pacientes com meningite. Eles concluíram que 44% dos casos de pacientes com meningite apresentavam a tríade clássica, que é febre, rigidez de nuca e alterações do estado mental. Quer dizer, você pega um paciente confuso, com febre, apresentando a rigidez de nuca, a suspeita de meningite é muito forte. Essa tríade clássica, ela é mais comum na meningite pneumocócica e quando se acrescenta cefaleia à tríade clássica, 95% dos pacientes apresentavam pelo menos 2 dos 4 sintomas ou sinais desses 4 sinais. 33% desses pacientes evoluíram com déficit neurológico focal, 15% apresentaram convulsões e em 14% dos pacientes o quadro de meningite levou a uma alteração da consciência. Esses pacientes evoluíram comatosos. Só para mostrar para vocês um quadro de meningococcemia, já no estágio extremamente avançado, um quadro gravíssimo, já com a manifestação cutânea típica da meningococcemia. O diagnóstico da meningite bacteriana se dá pelo exame do líquor, que frequentemente mostra uma glicorraquia muito baixa, ou seja, uma hipoglicorraquia, uma proteína aumentada, uma celularidade sempre muito alta, acima de 1000, e com predomínio de neutrófilos. Na presença de qualquer desses dados, a etiologia bacteriana ela pode ser considerada quase com 100% de certeza. E é importante lembrar que um contingente grande de pacientes com meningite bacteriana, na hora que você faz a punção lombar, você detecta um aumento da pressão do líquor acima de 200 milímetros de água. A meningite meningocócica também apresenta uma pleocitose que pode chegar a 5.000 células. Há um aumento de proteína, diminuição da glicose, a bacterioscopia não tem uma boa sensibilidade,
essa sensibilidade do látex também não é boa. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de fazer o diagnóstico pela bacterioscopia ou pelos testes laboratoriais na emergência. E muitas vezes esses pacientes, nós temos que começar o tratamento empírico e aguardar a cultura, que pode ser positiva em até 85% dos casos. Alguns dados adicionais podem nos guiar com relação ao agente etiológico da meningite bacteriana. A presença de sinais e sintomas que sugiram condições como espondilodicite, artrite séptica, sinais focais, alcoolismo, gravidez, neurocirurgia, transplantes renais ou hepático, neutropenia, podem já sugerir determinados germes, determinados agentes etiológicos. Nos pacientes com infecção por HIV, por exemplo, Cryptococcus neoformans, nocardia, Listeria monocytogenes e Mycobacterium tuberculosis são os agentes etiológicos mais comuns das infecções das meningites bacterianas nessa população de pacientes. Do mesmo modo, quando você tem púrpura, celulites, otites, fístula licórica, parotidites, endocardites, pericardites, pneumonia, essas condições também elas podem orientar e já lembrar determinados agentes etiológicos. Isso porque, como eu falei no início, frequentemente nós não temos exames que nos mostram o agente etiológico, e o início do tratamento ele tem que ser empírico. Mas nessas circunstâncias a gente fica mais orientado em relação ao agente etiológico. Da mesma forma que a idade do paciente. A gente sabe que de 0 a 4 semanas, os patógenos mais comuns são Streptococcus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes e Streptococcus pneumoniae. De 1 a 3 meses, você percebe que há uma determinada mudança. Você passa a ter mais Escherichia coli, Haemophilus influenza, Listeria, Neisseria, meningitidis e Streptococcus agalactiae e pneumoniae. De 3 meses a 18 anos, Haemophilus influenza e Neisseria meningitidis são muito comuns. De 18 aos 50 anos, as principais etiologias das meningites bacterianas são Neisseria meningitidis e Streptococcus pneumoniae. Já nos pacientes acima de 50 anos, Listeria e Streptococcus são mais prevalentes. Enterobacter, Staphylococcus e outros patógenos, eles podem estar ligados, por exemplo, a neurocirurgias, à realização de neurocirurgias. Baseados, então, nos dados coletados e na idade do paciente e naquelas circunstâncias que podem sugerir determinados germes, nós temos essas diversas possibilidades de tratamento que são adequadas a cada caso. Mas, na verdade, na maioria dos casos, a gente usa ceftriaxona 4 gramas a cada 24 horas, ou 2 gramas de 12 em 12 horas, nas primeiras 24 horas, e mantém esse tratamento nos próximos dias até que a cultura, enfim, os resultados da cultura cheguem e a gente possa então fazer as adaptações que sejam necessárias. Com a cultura na mão, então você faz as adaptações, né, do antibiótico que você já vem usando, ou os mantém, como vocês podem ver nesses esquemas, os diversos tipos de bactérias possíveis. Se você iniciou ceftriaxone para esse paciente, você vai continuar usando essa mesma medicação, a não ser por um ou outro quadro em que você tenha que eventualmente associar outra
outra medicação, como por exemplo, quando nós temos diplococos gram-positivos e que a gente efetivamente, frequentemente associa a ceftriaxona à vancomicina, por exemplo. Uma pergunta comum dos pacientes e seus familiares é: quando é que se deve fazer profilaxia dos contatos, né? Na verdade, a gente considera contato aquelas pessoas que convivem no mesmo lar, no mesmo ambiente, ou têm contatos íntimos com o paciente com meningite, além, obviamente, dos profissionais de saúde em contato direto com as secreções do paciente. A profilaxia deve ser administrada nas primeiras 24 horas do diagnóstico e nós temos 3 opções. Nós temos rifampicina, 600 mg 2 vezes ao dia por 2 dias. Nós podemos também fazer ciprofloxacina, 500 a 700 mg como dose única, ou ceftriaxone, 250 a 500 mg, dose única. É importante conversar com a família, é importante descobrir quem foram os contatos dos pacientes e tratá-los, fazer a profilaxia, já que o risco desses contatos pode chegar a ser 100 vezes maior do que de qualquer outra pessoa para ter um quadro de meningite bacteriana, sobretudo a meningite meningocócica. Com o reconhecimento e tratamento precoces, as meningites bacterianas frequentemente não deixam sequelas. Os pacientes evoluem bem e ficam sem nenhuma sequela. No entanto, como isso nem sempre acontece, alguns pacientes têm sequelas, ficam com sequelas após o tratamento de meningites bacterianas. Dentre elas, a diminuição da acuidade aditiva é uma das mais frequentes. Lesões parenquimatosas podem eventualmente ocorrer. Alterações mais graves do cérebro, sobretudo quando em crianças, levando até quadros de paralisia cerebral, mas isso é raro, isso não é comum. Distúrbios do aprendizado, convulsões, crises epiléticas, né? Cegueira cortical, desde que o córtex occipital seja envolvido. Em casos bem mais raros, mas isso pode ocorrer, você pode ter hidrocefalia por interrupção no fluxo sanguíneo, por interrupção do fluxo do líquor no aqueduto ou nos forames laterais, e até um quadro de herniação cerebral se ao quadro de infecção meníngea se associa um quadro de edema cerebral, por exemplo, e a gente viu na fisiopatologia que isso pode ocorrer. Vamos falar agora das meningites assépticas. As meningites assépticas são quadros de meningite, cuja sintomatologia se assemelha muito à meningite bacteriana. Porém, quando você faz o exame do líquor, você encontra uma pleocitose linfocitária, habitualmente com menos de 500 células. A proteinorraquia é sempre normal, pode estar discretamente elevada, e você não tem nenhuma bactéria no exame. Frequentemente, esses pacientes se queixam de mialgias, febre, fotofobia, cefaleia, náuseas e raramente sinais neurológicos focais. O diagnóstico, por exemplo, pode ser sugerido por achados no exame, como por exemplo as vesículas do herpes zoster ou o rash máculo-papular dos enterovírus, né? Os agentes mais comuns são enterovírus, herpes zoster, HIV, adenovírus e influenza A e B. O tratamento é um tratamento de suporte, repouso e suporte, e aciclovir, 10 mg por quilo, EV, por 1 hora, de 8 em 8 horas, por 10 dias. Apesar dos vírus serem agentes muito comuns nas meningites assépticas, elas podem acontecer por infecção de vários outros agentes, como Mycobacterium tuberculosis, como brucela, treponema pálido, neurosífilis, borrelia, criptococcus, fungos, coccidioides e assim por diante. Para cada um desses agentes, que obviamente são detectados no líquor, em culturas, em exames de PCR e assim por diante, nós temos opções terapêuticas que são apresentadas nessa tabela.
e que obviamente vocês não precisam decorar, de vez que essas tabelas e esses esquemas terapêuticos estão disponíveis em diversos livros e aplicativos. O nosso assunto agora são as encefalites, ou mais frequentemente, mais comumente, as meningoencefalites. Ou seja, são processos infecciosos que não se limitam às meninges, mas atingem também o cérebro dos pacientes acometidos. A rigor, também como no caso das meningites virais, nas encefalites, os vírus são os agentes etiológicos mais comuns. Eles entram no organismo, há uma replicação primária que pode se dar no trato respiratório, no trato gastrointestinal ou mesmo na pele. Uma replicação secundária ocorre no endotélio vascular, no sistema retículo endotelial. Isso leva a uma viremia. O vírus então atravessa a barreira hematoencefálica, chegando através do plexo coroide para o líquor ou provocando uma endotelite vascular intracraniana, intracerebral. Os sinais e sintomas mais comuns das encefalites incluem um estado de confusão mental e desorientação, crises convulsivas, febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos e sinais de irritação meningo-radiculares. Eu diria até que, se você está diante de um paciente que tem uma alteração, uma confusão mental, uma alteração da consciência, tipo sonolência, torpor e crises epiléticas e febre, o diagnóstico de encefalite tem que ser excluído de qualquer maneira nesse paciente, pois é uma apresentação muito comum dessa condição infecciosa. Os vírus mais comumente envolvidos nas encefalites são os enterovírus, os herpes simples tipos 1 e 2 e os arbovírus, que, como nós podemos ver no gráfico à direita, exibem variações sazonais de apresentação durante todo o ano. Essa tabela mostra particularidades epidemiológicas, clínicas e laboratoriais que podem ajudar no diagnóstico de diversos tipos de encefalites provocadas pelos vírus da primeira coluna da esquerda. É bom lembrar que não só vírus podem produzir encefalites, mas algumas bactérias, protozoários e mesmo fungos podem também fazê-lo. Então, diante de um paciente com um comprometimento encefálico difuso, com alteração licórica, sugerindo infecção, um quadro infeccioso, com pleocitose, ainda que mononuclear, é importante que, além dos vírus, a gente considere outras opções etiológicas para esse quadro. Alguns dados podem ajudar nisso, como a história de doenças recentes, contato com outras pessoas doentes, o lugar de residência, se é urbano ou rural, qual a profissão, a ocupação que esse paciente tem e, obviamente, se isso leva à exposição a produtos químicos, por exemplo, contatos com animais, picadas de mosquito, viagens recentes, medicações em uso. Todos esses aspectos eles podem ajudar na anamnese desses pacientes e orientar melhor o agente etiológico. O diagnóstico se apoia na realização de exames de neuroimagem e no exame do líquor. E aí, como em todas as outras condições, é importante observar a pressão de abertura do líquor, ou seja, a pressão inicial. Assim que você colhe, você faz a punção e vem a primeira gota, você então coloca o medidor de pressão, o raquimanômetro, e mede a pressão do líquor. Então, essa pressão, chamada pressão de abertura, ela não raro está aumentada nesses pacientes. E obviamente que você pede todos os exames e todas as avaliações laboratoriais do líquor para
ajudar na identificação do agente etiológico e o que vai orientar o tratamento desses pacientes. O eletroencefalograma pode ajudar, por exemplo, na encefalite provocada pelo vírus do sarampo, por ter alterações periódicas que são muito características, e as culturas podem finalmente trazer o diagnóstico do paciente, o diagnóstico etiológico, o que vai obviamente facilitar muito o tratamento. Diante de um paciente com um quadro de encefalite, até que se exclua a possibilidade de uma infecção bacteriana, antibióticos por via venosa devem ser administrados. Uma terapêutica com aciclovir deve ser iniciada se a suspeita de encefalite herpética é muito importante. E lembrar que as encefalites por arbovírus e enterovírus, que são também muito comuns, elas não têm tratamento específico, sendo o tratamento em si basicamente calcado nas medidas de suporte.